irmãos, prosseguimos a leitura do capítulo 6 de São João, e hoje Jesus faz uma afirmação espetacular. Ele diz: está escrito nos profetas, todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Jesus está falando algo que é uma ideia repetida no Novo Testamento e que os profetas realmente anunciaram. Por exemplo, o profeta Joel diz: eis que naqueles dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos anciãos sonharão sonhos, os vossos jovens terão visões, e sobre todos os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito. Ora, isso depois aparece, por exemplo, na afirmação de São João, na sua primeira epístola, quando ele diz: a própria unção vos instrui. Ou quando São Paulo diz: todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou quando ele diz: o próprio Espírito testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ora, portanto, o que Jesus está falando, todos serão discípulos de Deus, e que todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vai a ele, é algo que todos nós deveríamos desenvolver em nossa espiritualidade. O que ele está falando? Veja, Deus não é mudo. Aliás, se tem uma coisa que é criticada nos ídolos do Velho Testamento, é que eles têm boca e não podem falar, eles são mudos, eles não fazem nada, etc. Enquanto ele é o Deus vivo. Então, Deus fala, age. E quando nós somos iluminados pela fé, quando a luz da fé brilha no nosso coração, é como se nós começássemos a ter uma audição sobrenatural. Uma audição pela qual nós escutamos, por assim dizer, a música do céu. Não com os nossos ouvidos naturais, mas com uma percepção sobrenatural. Um sentido sobrenatural que brota em nossa alma. Ora, é exatamente assim que nós começamos a receber a instrução de Deus, que nós começamos a perceber Deus agindo em nós. Às vezes isso acontece de um modo muito simples. Quando, por exemplo, um versículo se torna vivo no nosso coração. Na leitura diária da palavra, na recitação da liturgia das horas, assistindo o sermão ou ouvindo com atenção as leituras da missa. De repente, aquilo fica vivo para mim, se torna atual, se torna resposta, se torna luz, se torna impulso. E eu digo, isso foi para mim.
Outras vezes acontece de um modo um pouco mais intenso, quando, mergulhando na oração, nós percebemos o quanto Deus nos muda. Então, por exemplo, digamos que eu esteja um pouco preocupado, um pouco aflito, um pouco angustiado, mas eu resolvo colocar esses meus sentimentos um pouco de lado e vou rezar um terço bem amoroso, comungando os mistérios do Rosário, comungando Cristo nos mistérios do Rosário pela fé. De repente, a gente percebe que foi tocado. Eu estou melhor, não sei o que aconteceu. Eu rezei o terço, aquele peso que estava saiu de mim. Aquela opressão que eu sentia já não está mais. Pois é, isso é receber a instrução do Espírito Santo. São João Damasceno diz na sua De Fide Ortodoxa, sobre a fé ortodoxa, no seu tratado maravilhoso, que a fé consiste em ler as divinas Escrituras e receber a instrução do Espírito Santo. Então, quando, por exemplo, eu rezo o terço, de alguma maneira eu estou lendo as divinas Escrituras nos mistérios do Senhor. Quando eu leio as Escrituras, quando eu escuto as Escrituras, quando, de repente, até um cântico, um hino inspirado nas Sagradas Escrituras, qualquer coisa que tenha relação com Deus, porque no fundo, quando Deus quer falar, Ele se serve de qualquer coisa, até do latido de um cachorro. De repente, a nossa alma é de algum modo edificada, é transformada, é tocada. Entra uma inspiração, ou um afeto, ou uma vontade de fazer algo, um propósito que surge. Se nós prestássemos mais atenção em Deus, isso se tornaria cada vez mais intenso, até o ponto em que, como dizem os teólogos, nós chegaríamos ao regime dos dons do Espírito Santo, que é quando nós somos levados puramente pela inspiração divina, pelos 7 dons do Espírito de Deus. Já entraríamos na liberdade perfeita, que consiste em não fazer as coisas porque são lei, ou porque nós, pela virtude, compreendemos a sua razoabilidade, mas simplesmente porque nós nos deixamos levar por Deus e já não nos controlamos mais, Ele passa a ser o Senhor sobre nós. É aqui que acontece o desenvolvimento da vida de oração. Então vejam, isso pressupõe 2 coisas. Em primeiro lugar, a primeira leitura narra esse episódio do eunuco, da rainha Candace, que está lendo um trecho do profeta Isaías e não está entendendo nada. Aí o diácono Filipe corre, depois de receber uma inspiração, aproxima-te desse carro, acompanha-o, e ele chega, ouve a leitura e diz: tu compreendes o que estás lendo? O eunuco respondeu: como posso, se ninguém me explica? Então, convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele, e a partir daquela passagem da Escritura, ele anunciou Jesus para o eunuco. Mas veja, tudo começa com uma pergunta: tu compreendes? E o eunuco responde: como eu compreenderei se ninguém me explica? Ou seja, Deus não pode ensinar quem já acha que sabe de tudo. Quem tem a mente fechada, quem é tomado por uma certa soberba intelectual e
digamos, se entrincheirou para o ensino do Espírito Santo. Deus não tem como ensinar essa pessoa. Todos nós precisamos, de alguma maneira, dar um passo atrás, se nós quisermos viver instruídos por Deus. Nós temos que, muitas vezes, esperar que Deus nos indique claramente o que Ele quer. Porém, não basta essa humildade intelectual, ou essa ignorância confessada da nossa parte. Nós precisamos também desenvolver a nossa sensibilidade sobrenatural. Porque Deus é Espírito. E Ele fala de maneira espiritual. Então, o que acontece? Pessoas cujos sentimentos são muito efervescentes, ou cujos sentidos são excessivamente estimulados por provocações externas, não conseguem ter a calma e a tranquilidade que supõe a vida no Espírito. Não conseguem. Elas não captam a voz de Deus, elas não captam Deus, porque elas estão extremamente agitadas por tudo aquilo que é exterior, ou pelos sentidos, ou pelas suas próprias emoções. E é horrível isso. Porque nós ficamos com a nossa personalidade, por assim dizer, na periferia do nosso ser, na porta da nossa percepção, que são os sentidos, ou na agonia dos nossos sentimentos, premidos de um lado para outro por esses ditadores que são os sentimentos, as emoções. Por isso que o homem espiritual, ele se mantém num equilíbrio divino, que vem da virtude. Não se excita, não se encoleriza, não deseja nada ardentemente do ponto de vista terreno, se mantém numa certa calma, numa certa estabilidade. Porque eu preciso ouvir Deus. Eu preciso ser sensível para os toques da graça. Isso, por exemplo, estava muito bem escrito nas antigas regras das congregações religiosas. Um tempo atrás eu li um livro interessantíssimo, chamado, se não me engano, Saltei o Muro, de uma freira que ficou de 1918 a 1948 num convento e que depois abandonou a vocação, e ela conta a vida dela. E ela diz que tudo na vida religiosa estava disposto para a contemplação. Então, como é que elas viviam? Elas procuravam andar devagar, procuravam não falar em voz muito alta, procuravam manter o olhar um pouco mais baixo, procuravam ter uma vida um pouco mais sóbria, não davam ao corpo tudo aquilo que o corpo pedia. Por quê? Ela foi perguntar à mestra, e a mestra de noviças disse para ela: porque nós estamos procurando Deus, e Deus é Espírito, então nós temos que estar numa vida mais mortificada, uma vida um pouco mais equilibrada, serena. E todos nós podemos viver uma vida assim, mesmo no mundo. Por quê? Se eu não quiser ver, eu não vejo. Eu posso disciplinar o meu olhar. Se eu não quiser escutar, eu não escuto. Eu posso disciplinar o meu ouvido. Eu posso procurar manter um equilíbrio, a paz, a calma do meu ser, mesmo que isso, por exemplo, exija de mim ser um pouco menos inteirado das coisas que acontecem, estar um pouco mais recolhido.
Ora, quando Jesus diz que todo aquele que escutou o Pai e foi por ele instruído, vai a ele, é porque todo o caminho da oração começa por preencher a nossa memória com a humanidade santíssima de Cristo. Aí é o começo de tudo. Ou seja, eu preciso esvaziar minha memória daquilo que não é Cristo e preencher a minha memória de Cristo. Por isso que no começo da vida espiritual é tão importante ler a Sagrada Escritura com constância, ler o Santo Evangelho muito atentamente, ler bons livros espirituais, etc., porque a humanidade do Cristo, quando está estabelecida na minha memória e eu não perco a lembrança de Deus, se torna a plataforma a partir da qual eu me abro para Deus. O jeito mais simples de fazer isso é o Santo Rosário, que não é outra coisa senão a meditação da vida do Cristo. Mas quando a vida do Senhor, ou, por exemplo, as estações da Via Sacra, são a vida do Senhor na sua paixão. Quando tudo isso penetra em nós, e nós trazemos a memória, nós começamos a perceber a ação de Deus em nossa alma. Jesus diz: não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Portanto, não adianta querer subir para Deus sem passar por Jesus. Uma pessoa que queimasse essa etapa, e esse é um dos erros, por exemplo, de quem quer partir para uma meditação mais abstrata prematuramente. Porque eu tenho que estar muito consciente de Cristo. A vida de Cristo, a pessoa de Cristo, é como que uma lâmpada dentro da nossa alma. Considerá-lo só me faz entender Deus. Amá-lo só me faz entender Deus, porque Ele é o Deus encarnado. Por isso ele diz: em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os nossos pais comeram maná do deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Então, a nossa alma precisa se alimentar da meditação de Cristo. Ela precisa, o tempo todo, estabelecer a vida de Cristo como o grande tesouro que nós temos. Porque quando a nossa memória está cheia do Cristo, se nós quisermos rezar, é muito simples. Basta eu buscar com a memória a lembrança de Cristo e me jogar nos braços dele. Nessa comunhão, eu começo a perceber, começo a experimentar Deus vivo em minha alma, e Deus vivo em minha alma me instrui, Ele me edifica, Ele me ilumina, Ele me aquece, Ele me move, Ele me impulsiona. É isso que a lembrança do Cristo, estabelecida na nossa memória, faz conosco. No final do Evangelho, Jesus diz: e o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. E aqui, o sermão na sinagoga de Cafarnaum muda de chave. Até agora ele estava falando da união com ele pela fé. A partir do versículo 51, ele começa a falar da união com ele, que acontecerá quando ele nos entregar o sacramento da Eucaristia. Por quê? Nós só temos essas duas vias de união com Deus em Cristo. A fé, ou seja, a oração, ou os sacramentos. São essas as duas vias.
Sem o recurso a essas duas vias, a ressurreição de Cristo para nós será sempre uma coisa do passado. Mas quando eu rezo, quando eu mergulho na oração, e, como nós veremos a partir de amanhã, quando eu tenho uma vida sacramental, aí eu percebo a ação da graça em mim. Esse foi o caminho percorrido por todos os santos, por todos os místicos, por todos os homens espirituais de toda a história da Igreja. Que o Senhor nos conduza por esses caminhos e que nós realmente procuremos ser espirituais para não sucumbirmos a este mundo e à provocação das coisas externas.